Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, 21 de setembro de 2017. Você confere o que é destaque nesta edição. A Assembleia Legislativa adia a posse de Amazonino Mendes e começa a briga com o novo governador. Falso médico é preso em Manaus. Ele enganava pacientes com remédios sem efeito para a cura de câncer. Ele já havia sido preso pelo mesmo golpe no ano de 2013 e costumava afirmar para as vítimas que era especialista do câncer. 5 delegados são acusados de assédio sexual em casa noturna de Manaus. A denúncia é grave. O relato é de uma mulher que denunciou nas suas páginas da rede social que foi vítima de abuso sexual e também abuso de autoridades. Polícia prende quarto suspeito da morte da canoísta britânica. Ele tinha o celular e o GPS da vítima. Outro envolvido nesse caso morreu em troca de tiros com a polícia. Evanilson Gomes da Costa, de 24 anos, conhecido como Baia, foi morto após ter sido alvejado com disparos de arma de fogo dentro da residência onde morava, no bairro Pera, em Quari. No quadro Mais Saúde, dicas para fazerem os alimentos durarem mais nessa época de verão amazônico. Tem ainda o projeto que leva energia à comunidade do interior do Amazonas. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h02, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E a equipe de investigação do DENARC apreendeu 10 quilos de drogas, pistolas, rifle e espingarda. O material estava numa boca de fumo no bairro Colônia Terra Nova e era administrado por um fugitivo do Compage que, segundo a polícia, deve ter participado de 30 homicídios. O responsável pelo laboratório de drogas foi identificado como Francisco Diego dos Anjos Albuquerque, mais conhecido como Dieguinho. Ele é foragido do regime fechado do complexo penitenciário Anísio Jobim desde o início deste ano, quando ocorreu aquela fuga em massa no sistema prisional. No local, a polícia conseguiu apreender armas, munições e 15 quilos de maconha tipo skunk, além de coletes balísticos. Segundo a polícia, Dieguinho faz parte de uma facção criminosa que atua aqui na capital e é autor de pelo menos 30 homicídios. Eu vou conversar aqui com o titular do DENARC, doutor Paulo. Ele conseguiu fugir do local, né? Conseguiu. Nós recebemos uma denúncia em torno de 6 dias atrás do possível local lá na Nova Cidade onde ele estaria escondido e guardando esse armamento e essa droga. Fizemos umas campanas lá, um levantamento e hoje ingressamos no local. Na casa não tinha ninguém, ele não estava lá, né? Não conseguiu fugir porque o perímetro foi todo isolado pelo DENARC e quando nós entramos nós descobrimos que tinha farta munição, pistolas de calibre restrito, .40, 9mm, munição de calibre 357 Magnum, rifles, espingarda calibre 12, pinos de cocaína, maconha, ox e ainda tinha prensa. Quer dizer, era um mini laboratório que funcionava lá e onde ele guardava as armas. No caso, o alvo, ele é envolvido quando ele foi preso em 2012, ele era envolvido já em mais de 20 homicídios. Isso foi noticiado pela mídia. E hoje, com a fuga dele, em 1º de janeiro, quando deu a convulsão no sistema prisional, ele foi envolvido naquelas mortes da Zona Sul. Então a gente calcula que ele tenha mais de 30 homicídios aí. Essas armas elas vão ser entregues, encaminhadas à delegacia de homicídios, para que seja feita a microcomparação balística, para que possa, nesses corpos que foram encontrados naquele período. Delegado, a gente percebe que aqui existem alguns documentos de identidade. Essas pessoas, elas poderiam participar com ele desses crimes? A gente vai apurar essa conduta dessas pessoas. No caso aí, uma senhora que aparenta ser a mãe dele,
ela tem 3 identidades, né, com nomes diferentes, documentos falsos. Então, é muito cedo para a gente afirmar a participação ou não, mas tudo isso vai ser apurado no bojo do inquérito policial. E olha só, esse aqui é o Dieguinho, só para a gente relatar aqui a foto do Dieguinho. Ele é procurado pela polícia, ele é foragido do sistema prisional. E quem quiser entrar em contato, quem percebeu o Dieguinho pela rua, como é que faz para denunciar, doutor? Ligue direto para o Disque Denúncia do DENARC. É o 92, código de área 99415-0129. Você pode ligar, mandar SMS, mandar WhatsApp, qualquer coisa, a sua identidade será preservada, não tenha preocupação quanto a isso. E as equipes do DENARC com certeza irão lá verificar a possível denúncia. E um casal foi preso com porções de droga no bairro do Coroado. Os dois foram denunciados por um outro traficante, fornecedor do entorpecente. O repórter Danilo Alves tem as informações. Na semana passada, o 16º Distrito Integrado de Polícia conseguiu prender um suspeito de tráfico de drogas. Ele vendia ali pela área da zona centro-sul, zona sul da cidade, e quando ele estava em diligência, ou seja, a caminho da delegacia, passando por ali pelo bairro Coroado, ele falou: opa, eu já forneci droga para uma pessoa que mora aqui nessa casa. Eles ouviram essa informação do suspeito, prenderam o suspeito. Depois de fazer o procedimento todo, eles montaram uma espécie de campana ontem e conseguiram prender um casal. A Liliane e o Fábio acabaram presos com várias porções de droga e também com balança de precisão e até uma caderneta para anotar todas as vendas deles. Doutora, foi um trabalho, lógico, de campana, mas também teve aquela sorte ali, né? Isso, teve a informação, né, em decorrência da diligência anterior. Nós realizamos a campana e o indivíduo estava saindo da residência no momento com a sua esposa. Na ocasião que a gente fez a abordagem, conseguiu encontrar a droga. Agora também tinha uma balança de precisão, é isso? Isso, tinha a balança de precisão e tinha uma caderneta contendo a contabilidade, né, da venda da droga. Agora, a seccional que toma conta de todos esses bairros da zona centro-sul estão fazendo em conjunto operações para poder fazer repressão do tráfico de drogas. O titular é o Dr. Henrique Brasil. Doutor, fala um pouquinho sobre esse novo trabalho em conjunto. Como é que vai funcionar? Existe, lógico, a investigação, mas também tem a ajuda da população, né? Correto. Iniciamos, a partir da semana passada, a titularidade da Seccional Centro-Sul, né, que abrange o 12º, 16º, 22º e 23º DIP. E a nossa nova dinâmica de trabalho seria atuar em conjunto. A delegacia seccional passaria a dar suporte, tanto de pessoal quanto de veículo, quanto qualquer outra necessidade que fosse necessário para que essas delegacias possam realizar prisões. Então, esse trabalho que a gente está apresentando hoje já é fruto, já é o resultado dessa parceria que está sendo realizada, né, principalmente com a colaboração. A primeira prisão houve a colaboração da população e a gente pede que a população continue nos informando, né? A polícia não tem condições de estar em todos os locais ao mesmo tempo, mas a população que sofre os problemas, ela pode nos procurar, pode nos guarnecer de informações para que a gente possa investigar e dar o retorno necessário. Isso, quando a gente vê essa reportagem, a gente vê a polícia trabalhando, né, em proteção à sociedade, que é o que a gente espera normalmente de um policial, né? Só que esse caso que a gente vai noticiar agora envolve policiais de uma forma negativa. 5 delegados da Polícia Civil são investigados após a denúncia de assédio e agressão a uma jovem. Isso tudo teria acontecido em uma casa de shows na zona oeste de Manaus. A denúncia é de que um dos policiais teria passado a mão nas partes íntimas da mulher. Os policiais negam. A denúncia é grave. O relato é de uma mulher que denunciou nas suas páginas da rede social, no Facebook, para ser mais preciso, que foi vítima de abuso sexual e também abuso de autoridades por policiais civis, mais precisamente delegados da polícia. Ela conta que esteve em uma casa de shows aqui na Avenida do Turismo com o esposo em um camarote. Nesse camarote houve uma confusão depois que um delegado acabou apalpando as partes íntimas dela. Logo em seguida, o esposo, vendo toda aquela situação, deu uma cotovelada em um dos delegados. Em seguida, o próprio delegado disse que ele era autoridade policial e os outros 4 delegados que estavam junto com o representante acabaram brigando com o casal.
Durante essa briga, de acordo com o relato dessa vítima, ela sofreu várias agressões físicas e também psicológicas, dizendo que eles incriminariam o casal, dizendo que era para eles serem retirados do local porque não queriam mais confusão. Ela chegou até a relatar, depois que denunciou o caso para o delegado que tomou a frente dessas investigações, João Vitor Tayá, que um dos delegados que estava na casa de shows chegou a pegar no pescoço dela, dizendo que ela não era absolutamente nada. Depois que passou essa situação, o casal foi expulso do estabelecimento comercial e logo depois o caso foi denunciado. O caso não teve nenhum registro de ocorrência em delegacias por medo de represália da própria vítima. Mas o delegado Vitor Tayá, que é plantonista do 9º Distrito Integrado de Polícia, viu a publicação, tomou conhecimento e também começou uma investigação preliminar. De fato, as vítimas nos comunicaram que houve uma mulher que teve as suas partes íntimas apalpadas sem o seu consentimento por parte de um delegado de polícia. E essa mulher estaria acompanhada do seu esposo, que por sua vez partiu para cima do abusador. E diante desse comportamento, segundo narrativa das vítimas e de algumas testemunhas do local, esses delegados de polícia que estavam reunidos, possivelmente no número de 5, sacaram suas armas de fogo contra as vítimas. Para intimidá-las, promoveram intimidações, agressões, ameaças contra elas. E essas vítimas, então, foram retiradas do local. Infelizmente, o estabelecimento afirma que não gravou nada no dia, afirma que não há controle de quem entra armado no estabelecimento, e também afirma que não conhece os policiais, que não sabe a identidade deles, Nós temos a suspeita de que existem manobras para ocultação de provas. Na investigação já foi apurado isso também. A denúncia também informa que esses delegados identificados trabalham como titulares em DIPs, Delegacias Interativas de Polícia, e também no Sindicato dos Delegados aqui do Amazonas. Em nota, o Sindicato dos Delegados informou que não houve qualquer tipo de assédio ou também de abuso de autoridade durante essa situação. Eles confirmaram que esses delegados foram até a casa de shows no dia 14 de setembro em confraternização. Ficaram no camarote, mas um dos delegados acabou sendo agredido por um homem depois de que ele acreditava mesmo que a mulher tivesse sido agredida sexualmente, tivesse as partes íntimas apalpadas. O delegado negou na hora da situação, mas pediu que o casal se retirasse para não criar mais confusão. Depois de toda essa situação polêmica, há também a informação de que essa mulher que denunciou os policiais já tem passagem pela polícia por briga. Mas o assunto polêmico deve ser investigado não só pela Secretaria de Segurança Pública e sua corregedoria, mas também pelo Ministério Público do Estado. A notícia tem que apurar, seja ela consistente ou não, precisamos saber, Então, a gente vai instaurar procedimento especificamente na nossa unidade de apuração de ilícitos penais, para verificar se esses delegados têm responsabilidade ou não. Franqueados a eles, óbvio, o direito de defesa, sem nenhum tipo de problema e sem nenhum tipo de restrição. Todos estão cientes disso, sem prejuízo também da apuração na seara administrativa. Então, faremos isso a partir de hoje. É muito difícil que alguém vá para as redes sociais fazer uma denúncia contra policiais de algo que não tenha acontecido. E aí, na própria declaração do delegado que está acompanhando o caso, já há alguns indícios, testemunhas, outras pessoas que apontam que, de fato, isso aconteceu na casa de show. Isso precisa ser investigado, porque o policial ele tem autorização para andar armado, mas isso, de forma alguma, se de fato aconteceu, poderia ter acontecido dessa forma. A força policial naquela situação, ou se apresentar como delegado diante da briga, é algo que não deveria ser adotado, uma conduta que não deveria, porque ali ele não estava trabalhando, Os delegados estavam numa situação de lazer, se divertindo, pelo menos pelos relatos que se tem. É muito importante que se apure o caso. Não está seguindo em segredo de justiça esse processo, mas a polícia também não divulgou quem seriam esses 5 policiais que são acusados.
E tem muita coisa estranha, Adriana, que precisa ser esclarecida aí. Pelo que fala o Danilo, pelo que fala também a denunciante, trata-se de uma casa de show grande, inclusive tem até camarote. É estranho, no momento em que a casa de show diz assim, olha, nesse dia as nossas câmeras não registraram nada ou não filmaram nada, ou o sistema que faz esse monitoramento não estava funcionando. É estranho no momento em que a casa de show diz que não há nenhum controle de quem entra armado. Quer dizer que ninguém é revistado na portaria dessa casa de show? Tem que chamar o chefe da segurança, conversar, porque tem alguma coisa errada. O procedimento correto é todo mundo, pelo menos na casa de show que todo mundo vai, todo mundo é revistado. E quando passa alguém com arma, né? Alguns policiais entram, ele precisa registrar o nome dele, tem que ter o controle. Identificar, né? Tem que ter o controle, que tipo de armamento ele está entrando, quem é essa pessoa e por que ele tem autorização para estar andando armado, né? Isso tudo tem que ter um protocolo de segurança que precisa ser obedecido. E essas estranhezas aí todas que você está falando, podem ser a mesma coisa que o delegado está falando, a suspeita de ocultação de informação, de provas, né? De que muita gente tem medo de denunciar um policial, né? E no caso são 5 policiais, de acordo com a denúncia, envolvidos nesse caso. E a gente segue falando dos casos de polícia. Uma dupla foi presa depois que a polícia encontrou 70 quilos de drogas em um carro na Djalma Batista. Quem tem os detalhes dessa prisão pra gente é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Danilo, bom dia. Para onde essa dupla estava levando essa droga? Conta pra gente. Bom dia, Adriane. Bom dia a todo mundo. Bom, essa dupla estava levando a droga lá para a Avenida Nepal, na zona norte de Manaus. Mas o mais interessante não é para onde a droga iria, é de onde a droga veio. A droga, que estava em um carro modelo Saveiro, 70 quilos de maconha tipo skunk e também de pasta base de cocaína, veio do porto da Manaus Moderna, dos rios da nossa Amazônia. Essa droga, esses entorpecentes saíram de uma comunidade que fica lá no município de Codajás, chegaram aqui de barco e quando os 2 rapazes, o Jean Furtado Gonçalves, de 39, e o Leonei Silva de Souza, de 27, pegaram esses entorpecentes, não sabiam que já havia uma denúncia anônima contra eles, afirmando que eles estariam transportando esses entorpecentes. Foi então que a Polícia Militar, para ser mais preciso, a Força Tática, chegou até o local, na verdade, foi até a Manaus Moderna, eles não estavam mais lá, então foram em incursão, começaram a perseguir ali, tentar identificar o carro deles e conseguiram encontrá-los lá na Avenida Djalma Batista, próximo a um shopping ali na avenida. Quando eles foram abordados, não tinha mais o que discutir, né? Os entorpecentes estavam dentro do veículo, escondidos no assoalho. Depois que eles foram presos, foram levados para o 12º Distrito Integrado de Polícia. Esse carro, modelo Saveiro, ele faz frete. Então é muito comum as pessoas que estão lá no Porto da Manaus Moderna receberem produtos como eletroeletrônicos, eletrodomésticos, frutas, verduras e até drogas. Foi isso que aconteceu. Depois que eles foram presos, eles confessaram o crime. Na verdade, quem confessou o crime foi o Jean. O Leonei disse que a droga toda estava sendo transportada pelo Jean e que o dono dessa droga era um traficante na zona norte de Manaus e era justamente para onde eles estavam levando esses entorpecentes. Se deram mal. Agora vão responder pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Foram para o 12º DIP, mas esse caso, na verdade, vai ser registrado no centro, na delegacia do centro, 24º DIP, que é onde todos esses casos relacionados a tráfico de drogas que vêm do Rio, principalmente do Rio, lá na Manaus Moderna, são registrados. Mais um caso desses, né, 70 quilos de drogas, é um prejuízo bastante grande para os traficantes da zona norte da cidade. Wilson. Com certeza, Danilo, é um prejuízo grande. Agora, Danilo, tem uma questão aí, esse carro era um carro de frete, né? Então, pode ser que, por exemplo, o motorista estivesse no lugar errado na hora errada, né? Pegou uma encomenda sem saber do que se tratava, o que é muito comum quando você chega no porto. Isso também deve ser investigado pela polícia.
Pois é, só que essa questão de que estava no lugar errado, na hora errada, é um pouquinho diferente no caso deles, porque o rapaz que estava com ele, com o Jean, que era o motorista, que era o Leonei, já tinha certeza, como ele confessou, ele já tinha certeza que havia esse entorpecente. Ele primeiro falou que um amigo não estava envolvido não, que o amigo só estava transportando, que ele era apenas motorista de frete, mas depois que chegaram lá na 12º DIP, que teve todo aquele rebuliço de registrar a ocorrência, depois que prestaram depoimento na delegacia, ele confessou sim que sabia que era droga. Agora, realmente, como você falou, existem casos de motoristas de frete que não sabem mesmo, apenas são contratados para pegar produtos desses barcos, dessas embarcações que saem do interior. E muitas vezes são produtos normais, como frutas, verduras, como eu disse, mas algumas vezes são drogas. E quando tem denúncia que a polícia vai fazer, não quer saber se a pessoa tem ou não passagem pela polícia, sabe ou não que a droga está lá. Apenas realiza a prisão e sabe que é um crime transportar drogas, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento disso. E tudo isso, é lógico que é investigado pela Polícia Civil para saber não só da origem, mas também do local de destino desses entorpecentes. Adriane. Ok, Danilo, obrigada pelas informações. E a vida não está fácil para os moradores do conjunto Florestal, no bairro Manoa, na Zona Norte. Eles não aguentam mais os constantes assaltos e, para piorar a situação, os bandidos cobram pedágio para quem passa na rua. O repórter Mário César Filho foi lá conferir essa situação. Estamos no bairro Manoa, Zona Norte de Manaus, especificamente no conjunto Florestal. Os moradores não aguentam mais. E segundo o que eu e o repórter cinematográfico Anderson Luiz recebemos aqui na pauta, nós vamos conversar com o Alan Santos, que é morador. E ele é um dos que não aguentam mais ser assaltado aqui no bairro. Estamos aqui na rua Tupiniquim e vamos descer agora e tentar conversar com os moradores para saber como é que anda essa situação aqui no conjunto Florestal. Sem cerimônia, nosso entrevistado logo fala o que acontece no conjunto. É muito assalto, né? As pessoas saem para trabalhar de manhã cedo, os rapazes ficam assaltando aí de manhã, de tarde, durante a noite também, né? E a gente está pedindo apelo para ter mais policiamento, coisas que a gente não tem aqui. O morador nos convida para andar pelas ruas do bairro. Aos poucos, os relatos vão aparecendo. Nós viemos já preso, né? E o ladrão tão solto. Já outros preferem o silêncio. O proprietário não quis gravar a entrevista porque as pessoas ficam com medo. Isso aqui é normal. As pessoas têm medo que aconteça algum tipo de retaliação por parte dos criminosos, que é justamente a inversão do que vem acontecendo. As pessoas presas dentro de casa, os criminosos soltos, os criminosos falam o que querem e bem entendem, e a população fica em silêncio, por medo. E nós vamos andando aqui no bairro, justamente para dar oportunidade para os moradores falarem a respeito da segurança. Você vai vendo que aqui à frente estão chegando outras pessoas, essa mulher que vem andando aqui, mas a gente sabe que as pessoas têm, infelizmente, medo, né, de falar. Olá, boa tarde, tudo bom? Como é o nome da senhora? Rosa. Quantos anos a senhora mora aqui, dona Rosa? Eu estou há uns 8 anos. 8 anos? Sim. A população reclama muito, os moradores daqui, da insegurança, muitos assaltos? Muito assalto, muito roubo direto. Aqui, até a subida ali do Renato, no Ladeirão, lá é direto o roubo. A senhora sente saudade de antes, quando podia andar nas ruas sem se preocupar? Antigamente era melhor, a gente tinha mais segurança, não tinha tanto assalto, não tinha muito ladrão na rua. Hoje em dia os jovens estão se perdendo muito cedo. Seu Miguel, que já mora no local há mais de 10 anos, nos chama e faz questão de falar. Eu já fui assaltado 2 vezes. Aqui mesmo, nessa rua aqui, ó. Já peguei revólver na costela, já peguei na cabeça. Só Deus que protege a gente. Paramos em uma das poucas farmácias do conjunto. E adivinha qual foi a reclamação? O que acontece tanto aqui? Muitos assaltos, de fato? Ai, constante. Principalmente aqui nessa drogaria. Já foi assaltada várias vezes. Agora, recente, teve assalto aqui. Como é que foi o último? Eles estavam fechando a drogaria. Os caras chegaram de moto, né? E entraram. Pegou todo mundo aqui dentro. E aí,
fizeram a limpa, levaram tudo que eles podiam. A cada passo que damos aqui no Conjunto Florestal, a verdade vai aparecendo. Por exemplo, caminhar a partir desse ponto para frente pode significar risco. Exatamente aqui, em frente a esta igreja católica, na rua Tupiniquim, segundo os moradores, daqui em diante é considerado área vermelha. Inclusive, alguns moradores chegam a ser parados por criminosos que cobram pedágio para andar na rua. Semana passada eu fui comprar ovo, os galerosos me pararam e pediram R$2 de pagar pedágio, eu não tive, não tinha na realidade. Aí eu fiquei desesperada, pedi ajuda da taberneira para pegar o celular para ligar para o meu irmão para me pegar de carro, foi quando ele foi lá. A senhora teve que pagar para poder ter acesso à rua? Acesso à rua. Aqui é perigoso demais da conta, a gente sempre sofremos com roubo aqui. Entramos na chamada área vermelha, mas por aqui impera a lei do silêncio. Como é que tá, senhora? Você vê que as pessoas ficam com medo, é um medo natural. É medo, possivelmente, de quem já passou por uma sensação de estar com uma arma apontada para a cabeça, de já ter passado por um assalto, ou também ter sido alvo de ameaças, de retaliações por parte de criminosos. Mas o fato lamentável é este. O Conjunto Florestal, do bairro Manoa, encontra-se dessa forma. A população com medo de falar, com medo de andar e com medo de exercer a cidadania por conta da falta de segurança pública. E um peruano de 63 anos, que se passava por médico, foi preso nesta quarta-feira pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Ele é acusado de atender pacientes sem um registro do Conselho Regional de Medicina. O falso médico extorquia vítimas em tratamento contra o câncer. Segundo a polícia, 7 boletins de ocorrência foram registrados contra o peruano Luiz Fernando Ruiz Lozano, de 63 anos. Ele já havia sido preso pelo mesmo golpe no ano de 2013 e costumava afirmar para as vítimas que era especialista do câncer. Um dos casos, ele enganou um homem de 64 anos que tinha chegado na capital amazonense para acompanhar o tratamento da esposa. Ele chegou a pedir da vítima R$ 1.500. Eu vou conversar agora aqui com o titular do DRCO, o doutor Guilherme Torres. Como é que ele costumava atender essas vítimas? Nós recebemos a informação, a notícia crime, através do delegado-geral, doutor Frederico, de que as vítimas teriam sido, essas pessoas que ele encaminhou até o DRCO, estariam sendo vítimas de estelionato. Então, nós fizemos uma análise preliminar e verificamos no nosso sistema que ele tem os 7 boletins de ocorrência lavrados contra ele e, em consulta ao Tribunal de Justiça, verificamos que ele foi preso em 2013 com o mesmo golpe. Então, o que ele fazia? Ele vendia uma falsa esperança, ele vendia a cura para o câncer. Além disso, quando a pessoa já estava envolvida naquela conversa falaciosa, ele vendia a informação de que ele iria conseguir um benefício pelo Estado para que aquela pessoa pudesse receber durante todo o mês o tratamento adequado. Mas para isso ele exigia a quantia de R$ 1.500, que segundo eles os trâmites cartorários, os trâmites dentro da instituição que ele se fazia referência. E esse mesmo valor foi idêntico ao valor que ele solicitou da vítima em 2013. E o que ele alegava para as vítimas quando ele pedia esse dinheiro? Olha, ele dizia que ele precisava daquele valor para pagar algumas pessoas e que aquele benefício ia sair mais rápido. Esse benefício nenhuma vítima recebeu até agora. Então, ele ficava com esse valor. Até porque, algum tempo depois, ele pedia dinheiro para a gasolina do carro, ele pedia dinheiro para transporte, pedia dinheiro até para crédito de telefone celular. Então, o máximo que ele poderia extrair, utilizando aquela situação da vítima
está fragilizada, ele pedia. Então é muito grave, até porque a pessoa acaba não procurando o tratamento adequado e aquilo pode gerar uma morte. E essa morte pode ser responsabilizada a ele por até um homicídio culposo, porque ele agiu com negligência e deu causa ao resultado. Algum documento? Havia algum documento que comprovava que ele era médico, que ele não era médico? Não, aqui ele não é registrado no Conselho de Medicina, a gente só tem um certificado dele durante uma busca e apreensão que nós fizemos com autorização judicial. Encontramos um certificado de origem peruana, mas que até agora não foi comprovada. Durante o inquérito a gente vai tentar comprovar a veracidade. Mas também pouco importa, porque aqui o que está sendo investigado mesmo é a questão do estelionato, né? Ele enganar as pessoas vendendo uma falsa esperança aí da cura do câncer e também dizendo que essas pessoas iriam ser incluídas num benefício que nunca existiu. E vocês conseguiram apreender todo esse material aqui, além do certificado, né? Isso, pode ver que tem estetoscópio, tem jaleco, tem um material que realmente comprova que ele estava exercendo a medicina. Ele fala que exercia a acupuntura, mas na verdade não. O que a gente tem aí demonstrado é que, e até com o depoimento das vítimas, que ele estava exercendo de forma ilegal a medicina e também que ele atuava no interior. Então, essas pessoas que foram vítimas, a gente informa que e pede que vocês procurem o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, porque a gente vai apurar, a gente vai ouvir em termos de declaração e vai juntar nos autos do inquérito policial. Então, quem se sentir vítima, ter sido enganado pelo mesmo golpe, que procure o DRCO. E mesmo tendo um certificado de que você é médico de um outro país, não é permitido você atuar aqui no Brasil, a menos que você tenha uma permissão do Conselho Regional de Medicina, você precisa fazer uns testes, precisa fazer uma prova. Processo de validação, né? Para poder atuar aqui no Brasil. E isso independente de que país você é, mesmo que seja de um país aqui da América do Sul, você não pode exercer a medicina aqui. E esse caso me revolta muito, porque uma pessoa que está com câncer ou a família só tem ideia mesmo do que é o sofrimento de uma doença tão grave. Quem tem alguém da família assim, quem está passando por essa situação ou já passou, e quem está doente. E a pessoa está completamente fragilizada. Às vezes o tratamento de rádio e quimioterapia não estão surtindo efeito. E aí você recorre a qualquer alternativa que lhe pareça uma solução, ou que pelo menos pareça que vai diminuir o sofrimento daquela doença. Aí o médico oferecia um tratamento que não existia, com falsos medicamentos, a pessoa comprava, acreditava que podia, de fato, conseguir uma melhora no quadro de saúde. Além disso, acreditava que poderia receber um benefício que ajudaria nisso. E ele extorquia as pessoas que já estão num momento de total fragilidade. E quando você tem uma doença tão grave como essa, o SUS não é suficiente para te dar toda a estrutura de tratamento. A família gasta muito dinheiro com remédios, gasta muito dinheiro em transporte, tudo. Muda toda a rotina, muita gente tem que deixar o trabalho para ajudar a cuidar da pessoa que está doente. Enfim, no meio de todo esse problema, vem uma pessoa como essa e comete esse crime de extorsão e engana essas pessoas que já estão totalmente fragilizadas. E o suspeito de atirar contra a turista britânica Emma Kelt, de 43 anos, foi encontrado morto. Os detalhes a gente confere com o correspondente Erison Araújo. O juiz Fábio Lopes Alfaia, da 2ª Vara da Comarca de Quari, decretou a prisão preventiva dos envolvidos no caso do latrocínio da esportista britânica Emma Kelt, de 43 anos. Dos 7 envolvidos neste caso, 2 homens já estão presos e um menor apreendido. Inclusive Jardel Pinheiro Gomes, o Kael, que se dizia ser menor de idade, a polícia descobriu que o mesmo tem 19 anos. De acordo com a Polícia Civil, Evanilson Gomes da Costa, de 24 anos, conhecido como Baia, que seria um dos envolvidos neste caso, foi morto após ter sido alvejado com disparos de arma de fogo dentro da residência onde morava, no bairro Pera, em Quari. Ainda segundo a polícia, Baia pode ter sido assassinado por pessoas ligadas ao tráfico de drogas na cidade, já que as investigações apontaram que ele seria um dos líderes do grupo conhecido como Piratas d'Água, ou Ratos d'Água, que atua na Rota Solimões do tráfico de drogas. O delegado Ivo Martins falou do andamento das investigações até aqui e das prisões do caso da esportista.
Fizemos uma frente de trabalho que se resumiu a Codajás, Coari e a comunidade Lauro Sodré, tudo com o apoio da Marinha, né, que fundiou um navio para que a gente pudesse ter ali o apoio logístico. E a gente começou a angariar os elementos de informação através da própria Marinha do Brasil, que fez um sobrevoo lá já no sábado, na sexta-feira, e nos coletou uma série de materiais que possibilitou desenvolver as investigações que justamente resultaram na identificação desses 7 infratores, né? O intenso tráfico de drogas na chamada Rota Solimões mudou a rotina de ribeirinhos e pescadores, que não saem mais à noite para realizar suas atividades por medo de serem atacados pelos piratas do tráfico. A Polícia Civil continua as investigações para tentar prender os outros envolvidos no caso da esportista Emma Kelt. E a gente continua falando sobre esse caso. Mais um suspeito de ter participado da morte da esportista britânica foi preso em Coari. A polícia chegou até Arthur Gomes da Silva, o Beira, depois de uma denúncia anônima. E sobre esse assunto eu converso ao vivo agora com o Danilo Alves. Oi, Danilo, o Arthur deu outros detalhes desse crime. O que é que se sabe? Adriana, ele não deu só detalhes, mas também confessou que foi um dos assassinos, a pessoa que infelizmente matou a atleta britânica Emma Kelt, de 43 anos. Ele disse que cortou o pescoço dela depois que o rapaz que morreu em Coari, que também era para ser preso, mas acabou morrendo por traficantes rivais, atirou e ele acabou cortando o pescoço dela. Na verdade, toda essa história é bastante revoltante, não só para as pessoas que moram nos conjuntos, os ribeirinhos, mas também as pessoas que moram aqui em Manaus. Isso porque, de acordo com todas as investigações da Polícia Civil, foi uma covardia. Isso porque no dia 13 à noite, no dia 13 de setembro, ela estava na Ilha do Sodré, na comunidade ali próximo a Codajás, quando foi abordada por esses 7 homens à noite. Ela tinha montado esse acampamento e esses 7 jovens, 4 adolescentes, como você acabou de ver aí na matéria do Erison Araújo. Esses rapazes queriam apenas os pertences dela, mas como viram que não havia possibilidade de mantê-la viva, eles acabaram atirando nela com uma espingarda calibre 20, cortaram o pescoço de Emma Kelt e jogaram o corpo dela no rio. E ainda, além do mais, ainda jogaram também o caiaque, furaram com uma faca e jogaram também ali nas proximidades da Ilha do Boial, que fica também na comunidade Ilha do Sodré. Comunidade Louro Sodré. A situação também, depois de todo esse crime que aconteceu com a atleta, foi a questão de que ela poderia ter sido desaparecida depois da situação de que ela estava fazendo o trajeto, mas a gente viu, depois que identificou o nome da atleta, vários vídeos dela no YouTube se preparando. A gente não tem essas imagens, mas foram pelo menos 6 meses de preparação. Ela postava tudo nas redes sociais, inclusive nas outras vezes que nós veiculamos a reportagem, informações sobre a Emma, vários tweets dela, postagens no blog pessoal, no Facebook, no Instagram. Ela era bastante ativa nas redes sociais e depois acontecer uma atrocidade dessas. O Arthur Gomes da Silva, ele já tinha mandado expedido também, todos na verdade já têm mandado expedido, e ele foi encontrado em Coari, foi encontrado escondido. Ele até tentou se embrenhar na mata, viu? Só que os policiais civis do 35º DIP, na verdade, da 35ª Delegacia Interativa de lá de Coari, conseguiram prendê-lo. Com ele havia um celular e também um GPS que seriam de Emma Kelt. Ele confessou o crime, como eu disse que ali participou desse assassinato e agora também deve ficar junto ali dos seus outros comparsas que também já foram presos. Já existem ainda 2 foragidos, 2 foragidos que também já têm mandado de prisão expedido, mas ainda não foram encontrados. Eles são o Erimar Ferreira da Silva, mais conhecido como Chico, e também o Nilson Ferreira da Silva. Como eu disse, todos tiveram a prisão preventiva decretada pelo juiz e agora a polícia continua as investigações. A gente não tem confirmação para saber se a família de Emma Kelt está chegando aqui em Manaus. O que se sabe é que a Marinha do Brasil continua essas buscas junto com o Corpo de Bombeiros e também
a Polícia Civil, no caso a delegacia de lá de Quari, e também reforço da PM de Codajás para tentar encontrar esses últimos 2 foragidos desse assassinato. Ainda está dando o que falar. Volto com vocês, Wilson e Adriane. Danilo, nessa declaração aí, o Arthur confessou que participou do crime, disse que cortou o pescoço da Emma. Isso teria sido porque ela ainda não tinha morrido, estava baleada, mas não tinha morrido. Ele chegou a relatar por que cometeu esse ato de crueldade? Ele falou sim. Ele disse que era para o corpo não boiar. Isso porque a situação é que quando as pessoas elas desaparecem no rio, é um processo biológico. Depois que a pessoa morre e que ela não tem nenhuma perfuração pelo corpo ou não tem qualquer tipo de perfuração que possa entrar água, o corpo dela incha e ela acaba boiando. Isso, na maioria das vezes, acontece com afogamentos. Mas, de acordo com o próprio Arthur, ele fez isso para que justamente o corpo dela afundasse no Rio Solimões e que ninguém conseguisse encontrar ela, no caso, a Marinha, durante essas buscas. Os tiros também dados pelo rapaz que morreu, o calibre 20, foi porque ela teria se assustado e tentado fugir durante essa situação bastante complicada. Foi à noite, quando ela viu esse grupo de 7 pessoas chegar. Imagina você que está assistindo a gente. Ela fazendo uma jornada sozinha, sem assistência, no meio do rio, vazio. Porque a gente também já tinha mostrado outras fotos dos acampamentos que ela havia montado no rio, que a gente viu que o rio está baixo, e sozinha durante a noite vi esse grupo de adolescentes, de jovens, para poder fazer o assalto. Com certeza ela deve ter se desesperado, tentado fugir e ser atingida com esses 2 tiros de espingarda. E depois que o Arthur confessou tudo isso, o quebra-cabeças para montar esse crime está cada vez mais completo, sabe, Adriane? Agora só faltam esses 2 fugitivos e, claro, principalmente tentar encontrar o corpo de Emma para ela ter um velório mais digno e, claro, a família ter o coração mais confortado, Porque acabar enterrando a filha sem corpo deve ser bastante triste para as pessoas que passam por isso. Com certeza. Agora tem um detalhe dessas 7 pessoas aí suspeitas de terem participado do crime, tem 3 que são da mesma família, São irmãos? Pois é, os 2 foragidos são irmãos. O Erison e o Nilson, eles são irmãos. Também tem um outro rapaz que é da mesma família, parece que é o Kael, que também faz a questão de dados disso. E de acordo com as pessoas que estavam ali relacionadas a todo esse crime, os 3 moravam na mesma casa, mas acabaram se espalhando depois que esse crime aconteceu. Volto com vocês. Ok, Danilo, obrigada pelas informações. E o Rio Madeira registrou esta semana o nível mais baixo do ano, prejudicando a navegação e, consequentemente, o transporte de produtos essenciais. E isso pode ter um impacto no preço de alguns itens que vêm de outros estados. Um dos principais corredores de mercadorias da região norte, o Rio Madeira registrou nessa semana o menor nível do ano, 2,50 metros. A navegação fica mais complicada. Se na cheia as balsas levam 4 dias de Porto Velho a Manaus, na vazante são 6 até 7 dias. A quantidade de carga também reduz para as embarcações não encalharem. Mas o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial descarta o risco de desabastecimento de combustível, alimentos e outros produtos que usam essa rota para chegar ao Amazonas. Não conhecemos no setor de navegação nenhuma carga que não esteja chegando em Manaus por questões da vazante do Madeira. Historicamente, a seca no Rio Madeira vai de agosto a outubro. Depois as águas voltam a subir. Quem navega pelo Madeira afirma que o rio já dá sinais de cheia. Do dia 17 para cá, as águas subiram 1,34 m. Situação complicada ainda é na calha de outros rios, o Juruá e o Purus. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, 9 cidades banhadas por esses rios sofrem problemas com a seca. Algumas estão em situação de alerta. A boa notícia é que falta pouco para começar o período da cheia. A gente vai ter mais ou menos uns 15 dias nesse processo de vazante. Aí quando for mais ou menos final de outubro ou na segunda quinzena de outubro, começa a subir os rios dessas calhas. Então, para a gente aqui em Manaus, vai ser primeira semana de novembro, é provável que os rios comecem a subir. Quer dizer que o Rio Negro também acompanha essa subida.
Olha, é bom a gente começar a preparar o bolso, porque todo ano isso acontece. Quando há vazante do Rio Madeira, a gente muitas vezes não chega a ficar desabastecido, mas os produtos ficam mais escassos e quando fica escasso, fica mais caro. O que acontece aí é a questão do frete. O estado do Amazonas não é autossuficiente em produção para sustentar a gente. Então, o que acontece? Em autossustentável produção rural, né? Produção rural. Então, o que a gente tem, os nossos alimentos vêm de regiões do sul e sudeste. Aí você vem um frete que antes duraria cerca de uma semana, chega a quase um mês, porque vai até Roraima, de Roraima vem nas balsas, nos barcos até Manaus. E aí a viagem precisa ter todo o cuidado possível e vários desvios de rota, porque os bancos de areia surgem. E se os navegantes não tomarem esses cuidados, eles vão encalhar, os prejuízos vão ser maiores ainda. Então, há todo esse processo que é natural na nossa região, todos os anos acontece e é bom a gente começar a se preparar, porque muita coisa fica mais cara, principalmente nas feiras. O que poderia ter sido facilitado para a gente, poderia ser facilitado com a pavimentação da BR-319, né? Porque Porto Velho é a principal conexão, a principal rota de conexão com o sul e sudeste que a gente tem. Então, vinha até Porto Velho e de lá poderia vir de estrada até o Amazonas, né? O que não acontece. E é através dessas embarcações que vem aí o álcool, né, que está faltando nos postos de combustíveis, o álcool que é utilizado, esse etanol anidro que é utilizado para compor a gasolina. Boa parte dos produtos que a gente tem na nossa feira também tem que vir de fora, e aí pode esperar que nos próximos dias a gente vai sentir aí algum aumento em alguns desses produtos. E o índice de queimadas nas florestas do Amazonas aumentou em mais de 30%. Somente em Manaus foram registrados mais de 270 focos. Para combater o problema, uma cartilha sobre os cuidados com o meio ambiente foi lançada pela Vara de Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Amazonas. A cartilha é uma proposta da Vara do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Amazonas e trata da relação do homem com a natureza de forma simples e criativa. O tribunal está se aproximando da coletividade, está se aproximando da comunidade, está divulgando, está ensinando sobre um tema muito importante, que é a questão das queimadas. Infelizmente, esse ano a região norte bateu todos os recordes de queimadas, ou seja, contribuindo para piorar a qualidade de vida, para destruir a flora, destruir a fauna. Este ano já foram registrados no Amazonas mais de 11 mil focos de calor, que indicam a ocorrência de áreas verdes destruídas por incêndios. Um aumento de quase 35% em comparação ao ano passado. E Apuí lidera com quase 2 mil ocorrências. Os casos de queimadas urbanas também tiveram uma elevação de 12% nesse mesmo período. Só para você ter uma ideia, foram registradas 244 denúncias de focos no ano passado. Já em 2017, esse número subiu para 274. As maiores incidências são nas zonas leste e norte, por serem áreas mais populosas. Mas a previsão é que esses números aumentem até o fim do ano. Por isso, a cartilha Queimadas versus Meio Ambiente, uma relação complicada, vem sendo apontada como uma forma de prevenção, conscientizando principalmente os adultos do futuro. Vi um homem queimando os matos, aí tava poluindo a cidade, tava ficando fumaça em todo lugar. Isso não é legal, né? Não, eu aprendi que nunca deve se queimar a floresta, poluir ou então jogar lixo na floresta. No total, 4 mil exemplares da revista vão servir de apoio pedagógico na rede municipal de ensino. A gente precisa, de fato, construir essa consciência ambiental. E as crianças têm esse apelo, né? Quem vai deixar de ouvir, de fato, um apelo das crianças? E a gente espera, sem dúvida, com isso, construir um futuro melhor para a cidade de Manaus. E a greve nacional dos Correios também atinge o Amazonas. A mobilização dos funcionários teve início na terça-feira e alguns serviços devem ser prejudicados. A Flávia Moura tem os detalhes dessa paralisação. Aqui no Amazonas, funcionários dos Correios paralisaram parcialmente os serviços desde a noite desta terça-feira. Entre os motivos para a greve estão o fechamento das agências em todo o Brasil, o plano de demissão voluntária e também a possibilidade de privatizar a empresa e também de demitir funcionários devido à crise. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no Amazonas, eles solicitaram um reajuste salarial de 8% e também a realização de um concurso público para que haja a reposição de funcionários.
Nós sentimos muito, mas a partir de hoje o SEDEX está prejudicado, o PAC está prejudicado, todo tipo de encomenda está prejudicado. Inclusive o nosso centro de entrega teve uma adesão maciça e isso com certeza a população vai sentir. Nós estamos para intermediar, nós estamos sim para aceitar uma conversa franca, um diálogo aberto, mas diante meramente de especular que o trabalhador termine e encerre a greve sem oferecer nada, só retirada de conquista, não tem como nós retornar ao trabalho. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: Ali Amazonas abre guerra contra amazonino. A Assembleia Legislativa do Estado, que marca posse, inicia a briga de foice com o novo governador. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Quem baixa tem acesso a todo o conteúdo do melhor jornal da cidade e ainda ganha descontos em mais de 120 estabelecimentos. Informação mais desconto? Como não amar esse combo? Quer mais? O primeiro mês é grátis. E olha só, essa capa do Jornal A Crítica repercutiu bastante ontem na Assembleia Legislativa e vai continuar repercutindo nos próximos dias. Isso porque a eleição aconteceu agora durante o mês de agosto, a previsão de posse era do dia 5 e houve uma reunião da mesa diretora que decidiu adiar essa posse, adiar em mais 5 dias. E isso ontem gerou até um desconforto e bate-boca entre o atual presidente da casa, Abdala Frache, e o vice-governador eleito, que é deputado estadual, Bosco Saraiva. O Bosco reclamou de estar sempre na casa, de não ter sido chamado para essa reunião. Diz que isso é uma manobra porque no dia 10 vai ser feito um repasse ainda para o governo, do governo federal, um repasse constitucional, na verdade são 3 parcelas, né, que vão chegar. Então aí o amazonino já estaria como governador e poderia já dar um encaminhamento já nesse dia, que seria uma manobra política, esse adiamento da posse. Lembrando que o presidente da Assembleia Legislativa, Abdala Frache, é ligado ao grupo do governador interino, Davi Almeida. E houve um desconforto muito grande lá na Assembleia, porque o plenário não participou dessa decisão, né? Inclusive o deputado estadual Josué Neto, que faz parte da mesa diretora, não participou dessa decisão. O presidente Abdala Frache fugiu da imprensa, até agora não deu nenhuma explicação do motivo, né, que adiou a data da posse do dia 5 para o dia 10. O deputado estadual Sabá Reis falou, sabe o que, Adriano Diniz? Ele disse assim, olha, não interessa o plenário, a mesa diretora não tem que dar satisfação para ninguém. Ela decide e pronto. E isso já começa a dar o tom de como é que deve ser a relação entre executivo e legislativo nos próximos meses. Ou seja, vai ser uma relação nada amistosa, vai ser um cabo de guerra e o Estado com certeza vai enfrentar dificuldades com isso. O governador interino Davi Almeida se limitou a dizer que respeita a independência dos poderes. Mas está muito claro aí que há uma articulação para fazer com que Davi Almeida continue até o dia 10, quando deve cair essa outra parcela. O governador eleito amazonino Mendes se manifestou nas redes sociais, atacou Davi Almeida, dizendo que isso é uma manobra dele e tal, e também questionou a decisão da Assembleia Legislativa, né, que não entende os motivos pelos quais a Assembleia decidiu mudar essa data e que vai recorrer à Justiça, né, vai recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral para garantir a data que havia sido firmada, que era a data do dia 5 de outubro. E não faz sentido adiar a data se já está tudo preparado para essa posse, né? Porque o que poderia ter algum impedimento era a prestação de contas, o processo de transição. Já foi montada a comissão de transição, tanto do novo governo quanto do governo que está saindo. Então está tudo preparado para que isso aconteça. O governo vai ser tão curto, a gente tem tão pouco tempo, porque no ano que vem já tem eleição de novo, e quanto antes essa posse acontecer, melhor para todo mundo. Vamos trazer informações do trânsito agora, vamos saber onde está o nosso drone. Imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. Essa daqui é a Avenida Tancredo Neves. E nesses dias e também nos próximos, essa via deve ficar bastante congestionada porque ela está sendo um caminho alternativo por quem antes seguia pela Avenida Professor Newton Lins, que está interditada. A interdição deve durar 60 dias.
Ontem a situação foi bem complicada por aí, foi complicada mais à frente ali na rotatória do Mindu, para quem está saindo ali para Mário Ipiranga Monteiro, ali por baixo, e quem também está saindo ali na bola do Eldorado. O trânsito foi muito difícil, muito carregado ontem, no final da tarde. Uma das principais ruas assim, que sofreu bastante esse impacto foi a Rua Dallas. Durante o dia inteiro, essa avenida ficou com o trânsito bastante congestionado. Normalmente, você fica durante os horários de pico. Ontem, 8h30 da manhã, eu vi gente publicando na internet que estava com dificuldades. A Dallas é essa daqui na lateral, Isso, né? Essa avenida aqui. Durante o meio-dia, horário que muitas pessoas estão se deslocando para ir para as escolas, levar os filhos nessa região, eles enfrentaram dificuldade. E ontem à noite, por volta de 6h30, estive na Tancredo Neves, o trânsito muito intenso, carregado à noite, o trânsito praticamente parado. Tive que pegar rotas alternativas para chegar ao destino. Mas, por enquanto, ainda está tranquilo, são 6h54, mas a tendência é que esse trânsito vai ficando bem mais complicado ao longo do dia. Uma das alternativas ali, que ontem muita gente usou para tentar evitar o Parque das Laranjeiras com acesso ao Parque 10, foi vir pelo bairro da União e sair ali próximo ao Buracão, né? Quem vinha da Torquato Tapajós, por exemplo, fazia o retorno por ali, entrava no acesso ao bairro da União, próximo ao Carrefour, para chegar já no Parque 10. E depois do intervalo a gente fala sobre o parecer do Conselho Nacional de Educação, que autoriza o uso do nome social nas escolas de educação básica. A medida é polêmica e tem gerado várias discussões. É um instante só.